E agora vamos ao review do capítulo 247 de Jujutsu Kaisen. Eu estou usando a tradução da TCB Scans, é a terceira tradução já, que sai, é a mais rebuscada, antes da oficial. Eu acho que a oficial só vai sair no próximo domingo, tá, galera? Eu não sei se vai sair agora ou não, então fica inviável esperar pelo oficial agora. Principalmente porque a próxima bateria de vídeos que eu vou fazer vai ser sobre as coisas desse ano e do ano novo, do próximo ano. Vários top 10 para sair. Então a grade normal só da semana que vem, eu acho. Já no ano que vem. Mas vamos lá, tem a frase do gag da semana. A frase do gag é simples, é feliz ano novo para todo mundo. E eu espero que a gente tenha um outro grande ano junto com todos vocês. Outro grande ano, o bagulho não ia acabar agora, cacete. Mais um ano, tá o Oda mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, o Oda é gênio. Tá pagando de Oda. Mais um ano. Vai acabar, mas não vai acabar, né? A não ser que role o Sukuna. Eles já estão enfrentando o Sukuna. A não ser que o Sukuna não seja o vilão final. Será que seria. Vocês acham que seria vacilo o Sukuna não ser o vilão final do negócio? Se o Sukuna mudar de lado, vai ser uma merda, hein? Se o Sukuna mudar de lado, vai ser uma merda. É possível que o Sukuna não seja o vilão final, mas ia ser muito jogado, sei lá. A não ser que role um Jujutsu 2, né? Tipo Chainsaw Man. Eu prefiro que seja um Chainsaw Man do que seja um Boruto. Mas é isso, vamos pro capítulo, né? O título do capítulo continua a parte 19 já, da batalha decisiva. A batalha decisiva na inabitada infestada de demônios de Shinjuku. O título desse capítulo, eu vou dar um título para esse capítulo. O título desse capítulo vai ser O Melhor Que Eu Pude Fazer, do Higuruma. Isso vai ser o título desse capítulo. E a nota do editor é o seguinte: o gênio Higuruma é o que é isso o que faz o talento dele brilhar tanto, né? Brilhar tanto. Dá pra ver aqui que ele tá na pose de esgrima. Terminou que ele tem, né? Que ele tem experiência em esgrima e tudo mais. Eu não acho que era super espadachim, não. E é esgrima mesmo, tá? Não é Kenjutsu. Ele é esgrima olímpico. Não é Kenjutsu, não. E aí o narrador fala, né, que amplificação de domínio e reativação. Ele amplifica e reativa, né? Reativou a técnica dele, né? O que entregou o Sukuna foi a interrupção causada, foi ainda mais, né, do que a interrupção causada pela amplificação de domínio, foi a reativação subsequente do efeito da técnica do Higuruma. Aparentemente é um efeito super complexo e ele reativou assim. Ele nem desligou, na verdade, né? Quando ele estava com a amplificação de domínio, a espada dele só perdeu a intensidade um pouco. Ele meio que está trocando assim fácil, né? E aí o Sukuna pensa, né? Quando eu ativei a amplificação na minha luta contra o Gojo, né? Eu mantive a atenção não só na pausa, né? Mas para não invalidar a adaptação do Mahoraga. Aparentemente estava adaptando o tempo todo, né? Então o Sukuna meio que tava pausando ali na banguela ali, tá? Só no toque, né? Só no toque. Para não invalidar a adaptação do Mahoraga. Deve ter, né? Deve ter alguns segundinhos ali entre a adaptação parar completamente, né? Porque deve ser uma coisa que vai um pouquinho mais pra frente. Mas aí o Sukuna vem e elogia o Higuruma na cabeça dele. Se pá, ele fica pensando assim, né? Fica pensando assim o tempo todo. Ele deve achar as coisas maneiras, né? Só que ele é recalcado. E aí ele fala, né? A administração dele, né? Para as técnicas deles é impressionante. E para conseguir manter a espada ligada, né? Entre amplificações é muito impressionante. E aí o Sukuna fala, né, não existe dúvida quanto a isso, né? Esse homem, ele tá trabalhando com a profundidade do nível de habilidade muito similar à minha. Mas a técnica dele é bem mais complexa do que a tua, né, cara? Mas o Sukuna tava falando da liberação nesse caso, da técnica, né? Eu acho que nesse caso não faz diferença qual técnica. Acho que o Sukuna tá falando da liberação em si, né? É porque eu acho que a amplificação de domínio, ela ocupa a mesma parte do cérebro. Ela deve ocupar a mesma parte do cérebro da ativação da técnica inata. Deve ser por isso que não dá pra usar ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Mas é interessante. E aí o Sukuna, ele fica empolgado, né? E aí agora ele reconhece o Higuruma, né? Ele manda o Higuruma Hiromi, né?
Não é? Não é? Pra você, perguntando, né? E aí ele meio que arqueia o pé, né? Ele meio que se levanta assim, tipo uma bailarina. Ele levanta só na palma do pé, dá uma arqueada. E ele já prepara o símbolo de mão ali, né? Eu não sei se tá rolando o cântico, mas tá acumulando bastante energia amaldiçoada. E aí o Higuruma toma um susto. Sukuna, a gente só vê a coisa da velocidade do Sukuna, né? E o Yuji ele sente de longe. E aí essa destruição tá um pouco estranha, tá? Eu tô tendo dificuldade de navegar contra a destruição, mas os escombros estão muito bem desenhados, então eu vou parabenizar aqui. Os escombros estão muito bem desenhados. Tá bonito. Tá parecendo escombro de Bleach, hein? Até com os efeitos de energia aqui caindo entre os escombros. Tá bonito. Tá parecendo. Bleach é sempre as páginas de Bleach são sempre ali o paradigma de pra quem já tentou desenhar. O negócio é bonito demais. E aí os escombros tá meio esquisito porque o Yuji ele tá no chão, o Higuruma ele tá suspenso num escombro, né? Sukuna também, parece que eles estão todos no ar, mas na página, no quadro anterior o Yuji também estava no ar, então eu acho que é impressão minha, mas tá meio estranho. E aí o Higuruma ele corre para cima do Sukuna, é uma página de movimento muito boa. Eu gostaria, já que isso aqui é arte digital, tá, galera? Isso aqui é arte digital, tá fazendo digitalmente. Eu gostaria que o Geg usasse mais distorção de movimento, com blur mesmo, com movimento blur. Seria mais interessante, porque as linhas é meio que em Black Clover, que é tudo preto e branco, mas o Tabata ele tentava fazer uns meio tons ali, só que quando todo meio tom é cinza, fica meio difícil de acompanhar. Aqui tem muita linha de movimento, mas tem as outras linhas de movimento de textura e tem outras linhas de movimento de sombra. E tem o segmento do terreno, então fica meio esquisito mas eu acho que olhando de longe tá bonito, tá bonito, eu tô olhando de longe aqui, tá bonito, o movimento tá bem feito, E aí o Higuruma, ele prepara para cortar, né, mas ele é atingido com uns escombros na cara, bem na cara, parece uns escombros, ele não tem muita experiência, né, ele não tem muita experiência de combate. Nisso, o Yuji já tá na frente dele, já quebra os escombros, né? Já prepara ali para enfrentar o Sukuna vai estar mergulhando para cima dos caras. E aí o Sukuna, ele agarra o braço do Yuji e ele já segura ali já manda o clivar ali na costela do Yuji. Ele tá usando esse golpe bastante aqui, né? É letal, é de toque, né? Encostou ali na costela e matou os caras com o clivar. Isso aqui é o clivar. Mais uma vez, o Juan estava falando nos comentários que ele acha que o corte que corta o mundo, né? Ele tem o pacto de só poder ser usado em um duelo 1 contra 1, né? Ele estava achando. Esse clivar aqui é meio esquisito, porque eu acho que não necessariamente 1 contra 1 no caso desse clivar, mas eu acho que só vale com uma mão só. Por que ele não usou o clivar no braço do Yuji também? Só usou no lado aqui. Será que só dá para usar esse clivar com uma mão só? Esse clivar que quebra, que consegue ultrapassar o reforço? Porque esse clivar que o Sukuna está usando consegue ultrapassar o reforço, né? Tocou ali instantâneo. Mas por que o outro braço que ele segurou não cortou também? Só cortou ali na costela do Yuji, né? Mas cortou bonito, transformou o Yuji ali. Ele praticamente destruiu, né? Todo o estômago do menino ali. E aí, depois, mais pra frente, a gente vê que o menino regenerou essa parte. Destruir o estômago já não afeta mais o Yuji, hein? Ele tem uma regeneração, essa regeneração não é com energia amaldiçoada. Porque quando destrói o estômago, a energia amaldiçoada ela meio que para. Não é com energia amaldiçoada, não é uma regeneração de maldição e não é técnica reversa. Porque a técnica reversa tem que vir no cérebro e passar pelo estômago. E se fosse regeneração com energia amaldiçoada de maldição, né? Ela viria só do estômago. Essa regeneração é alguma coisa do corpo dele mesmo, tipo o Wolverine. O moleque é mutante, pô. Né? E aí o Sukuna, ele corta, né? Como eu acho que tava todo mundo no ar, o Yuji só perdeu o movimento, perdeu o impulso, né? E ele caiu. E aí ele manda a desrespeito direto, né, com o menino.
Né? Você olha no espelho, moleque, né? Você é sem graça, né? Não existe um único osso em você que é interessante. É recalcado pra cacete. Até recalca essa merda. O Yuji é maneiro. E aí, mais uma vez, a gente tem painéis bonitos de escombros, né? Tá bem bonitos aqui. E aí a gente corta. É meio estranho, né? Meio estranho. Dá pra ver aqui que o Sukuna... Eu não sei se foi o Sukuna que cortou esse negócio aqui. Tá tudo cortadinho direitinho. Mas o Sukuna ele tá em cima de um... Ele tá caindo. Tem um escombro caindo em cima dele. Eu acho que foi hoje que jogou, não sei. O Higuruma ele tá embaixo. E aí ele pula pra cima dessa parece uma ponte, né? Tá cortada. Ele tenta estocar o Sukuna. Manda 4 estocadas. O Sukuna se desvia de todas. O Sukuna tá só na capoeira ali, desviando fácil. Mas mais uma vez, o prédio tão bonito pra cacete. Os caras fizeram sombra aqui nos detalhes do prédio. Tá bonitaço. E aí, o Sukuna ele consegue, na capoeira ali, ele se desvia das estocadas, né? Ele acerta 2 socões no Higuruma ao mesmo tempo. É na barriga e na cara. O Higuruma ele se recompõe, né? E eu achei aqui que ele ia mandar aquele ataque do samurai, ataque suicida. Tecnicamente ele poderia, porque não é um sabre de luz de fato, né? Essa espada ela não corta outras coisas, ela só corta o inimigo. Então ele poderia usar o ataque suicida, porque ele não ia se cortar, ele só ia acertar o Sukuna atrás dele. Mas aqui ele não tenta mirar no Sukuna, né? Ele manda por debaixo do braço assim. E nisso, quando ele manda por debaixo do braço, o Sukuna já tá no ar, né? De cabeça para baixo. E a gente começa a ouvir o cântico do corte que corta o mundo. Eu voltei na luta contra o Hajime e eu chequei, tá? É o mesmo cântico do corte que corta o mundo, só que tem umas traduções que traduzem um pouquinho diferente, para quem tá lendo em outras linguagens. Mas esse é o corte que corta o mundo, sim. E aí, só que lá na luta contra o Hajime também o Sukuna não usou para ferrar de vez, né? Ele inclusive avisou, né, pro Hajime se desviar. Aqui ele usou para cortar. Usou esse super corte porque o Higuruma ele tem amplificação de domínio. Ele tem amplificação de domínio. Se fosse um Clivar super poderoso, o Higuruma ia utilizar a amplificação de domínio, não ia funcionar. Por isso que para fazer esse corte aqui ele usou o corte corta o mundo. E aí ele manda o cântico, né? Escama de dragão, coice e meteoros gêmeos, que é o cântico que corta o mundo. E aí ele manda dá pra ver, né? Dá pra ver que ele faz vem o cântico e o símbolo de mão. Deve precisar de uma liberação bem grande, né? Pra fazer isso. E aí ele manda o dedinho, né? Pra frente. E aí ele manda o desmanto super forte. E aí ele fala, e depois disso, né? Ele olha pro Higuruma e ele fala, se cure. E aí ele fala, vá e tente se curar. E a gente vê que o Higuruma ele perdeu o braço nisso, né? Foi além da amplificação de domínio. O Higuruma não estava acostumado, acho que ele não está acostumado a uma luta desse nível, né? Era tudo bucha os caras que ele matou. E aí ele fala, né, que é risível, né? Não importa quanto de coração, quanto de frieza que eu tenha, né? Coração gelado que eu tenha me tornado. Não importa a minha obstinação aqui, né? A dor ainda é clara como o dia aqui, tá doendo pra cacete, né? E aí, enquanto ele não consegue se curar imediatamente, né? O Sukuna corta os fêmurs dele, os dois, e ele corta o outro braço que tava segurando a espada, né? E aí ele pergunta, esse é o máximo que você consegue fazer? E ele fala, né? Da próxima vez é a sua cabeça, né? Você vai precisar de técnica reversa. Técnica amaldiçoada reversa, né? Você sabe disso, não sabe? Ele fala, né? Vai lá, faça o seu melhor, né? Aqui, né? De qualquer forma, esse é o fim da linha pra você. Em japonês ele manda o gambare, né? Tá doendo pra cacete o Higuruma. E aí, o Higuruma ele pensa, né? Eu achei que eu deveria fazer o meu papel nessa luta e morrer nessa luta, né? E aí ele pensa, o meu papel, né? E nisso, a gente vê o Sukuna estava preparando ali para cortar de vez a cabeça dele, né? A gente vê pelo ponto de vista de um projétil, né? Aqui tem uma parte interessante, porque o Sukuna ele toma o acerto, né? Do sangue perfurante. E aí ele pensa, né? Isso é o ataque daquele irmão mais velho lá, né? Da pintura amaldiçoada, né? Mas não foi o Jozo, foi o Yuji, né? Porque ele continua falando tão teimoso, né? Que
foi o moleque, né? Foi o pirralho. E nisso, o Higuruma ele já tá curando os 2 braços, né? Pra ele poder as 2 pernas, pra ele poder se levantar. O bracinho que tava segurando a espada, ele já tá regenerando, e o outro já tá quase funcional, o outro braço. Tem uma parte aqui nesse quadro interessante, que é o Sukuna, ele analisando o braço, a mão que ele usou para defender o golpe do Yuji. Ele tá analisando. Vocês não acharam isso estranho, não? Eu tô achando que vai vir, hein, o lance do sangue venenoso no Sukuna. Eu acho que vai vir, sim. Porque ele ficou olhando para a mão dele aqui, né? Ou então ele realmente acha o Yuji muito maneiro e ele fica de recalque só. Ele achou isso irado, né? Ele achou isso irado. Ele ficou de recalque. E aí, nisso, né? O Sukuna, ele volta a atenção dele pro Higuruma. O Higuruma ataca, ele já recupera o braço. Ele atacou com o outro braço, tá? Não era com o que ele estava segurando a espada anteriormente. Atacou com o outro braço. E ele acertou a mão do Sukuna, mas o Sukuna tinha cortado essa mão. Felizmente, tinha cortado. E aí o Sukuna fala, bom acerto, né? Eu acho, né? Nisso, vejam bem aqui. Esse braço que o Sukuna cortou já tá se regenerando quase todo, né? Ele cortou abaixo da tatuagem, mais ali que tá regenerando já tá acima da tatuagem. Esse braço que ele cortou não foi com que ele se defendeu, não. Do sangue perfurante. Então, se o sangue perfurante voltar, o veneno, não é o braço que ele cortou, é o braço que ele ainda tem ainda. Sukuna tem. Vejam bem, é o outro braço. Mas nisso, né? Tem muita coisa aqui nesse quadrinho. Tem o braço que ele cortou, o outro braço que ele se defendeu. O Higuruma, eu acho que ele tava com muita dor, ele não viu, né? O lance da mão. E o Sukuna ele já encostou no Higuruma para mandar o clivar, clivar com uma mão só. Ele tá usando técnica reversa e o clivar ao mesmo tempo, o Sukuna. Né? E aí o Higuruma percebe, né, que ele cortou a própria mão antes de eu conseguir perfurar. E aí ele sente o corte por todo o corpo. Aqui é meio estranho, porque ele sentiu o corte pelo corpo todo. Eu achei que ele ia virar cubinhos, tá? Mas esse é o clivar. Eu achei que ele ia virar cubinhos. Eu não sei se cortou só ali, esse é só a marca da dor. Não sei. Porque a gente olha depois o corpo, o rosto tá normal, né? Ele cortou só no peito. É a mesma coisa que ele fez com o Yuji. É só ali no torso, né? Não sei se vai perder as metades, tipo a Yuki, tipo o Gojo, né? Não sei. Mas é estranho. E aí na próxima página a gente tem um flashback, né, dele falando com o Kusakabe, né? Que ele perguntou pro Kusakabe sobre maldições além vida, né? Maldições é depois da morte. E aí o Kusakabe ele fala, né? Maldições ficando mais fortes depois da morte, né? Eu não diria que isso é impossível. E aí o Higuruma ele continua, né? Se de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, eu acho que faria mais sentido com o que a gente conhece de maldições atualmente, né? As maldições ficarem mais fortes depois da morte. E aí ele pensa o meu papel nesse negócio, né? E aí ele joga a espada, já é uma cruzinha só, já é um crucifixozinho. O Yuji consegue pegar. O Sukuna já soltou ele, tá só esperando ele cair, né? Tá na frente dele. O Yuji olha pra ele nesse caso, né? O Higuruma ele não consegue, tava naquele negócio de não conseguir olhar no olho do Yuji, né? O Yuji lembra do Nanami, né? Que você continua daqui. E aí o Higuruma ele olha pro Yuji, né? E ele fala, né? Eu fiz tudo o que eu poderia fazer aqui, né? Agora é com você. E aí o Yuji reafirma, né? Que eu sou um feiticeiro Jujutsu aqui. E ele agarra a faquinha a espada do executor e ele manda nas costas do Sukuna. Não acertou ainda, tá? Não acertou ainda e o Sukuna já se desviou de coisa pior. Em super velocidade. Então é difícil isso aí. É difícil isso aí acertar. Mas existem outros parâmetros aqui. O Higuruma perguntar sobre pós-vida nesse caso, né? Ele sabia que ele ia morrer. Eu acho que ele estava preparado para morrer. Mas ele tava tentando ver algum. Eu acho que ele perguntasse esse negócio de maldições, né?
depois da morte, né? Nesse caso, acho que ele estava tentando deixar alguma forma de passar alguma coisa para a nova geração nesse caso, né? Para a galera continuar, porque ele mesmo não queria viver, ele não queria mais viver. É meio estranho isso aqui. Como tem energia amaldiçoada envolvida, ele não vai virar um espírito vingativo, tecnicamente, né? Tecnicamente, porque para você fazer um espírito vingativo você ainda precisa de energia amaldiçoada. Você precisa de uma alma, que a alma esteja pura, entre aspas, né? Para você fazer um espírito vingativo. Precisa de energia amaldiçoada. Mas para você matar o feiticeiro Jujutsu, para ele não virar um espírito amaldiçoado, você usa energia amaldiçoada. Então deve ter algum outro fator esse lance de virar um espírito vingativo, né? É um espírito vingativo que eu quero dizer. É meio estranho isso aqui. Pode ser um lance meio NEM pós-morte também. Pode ser coisa de maldição pós-morte. Pode ser algo do negócio dele conseguir realmente passar a espada do carrasco para frente para alguém, ou pelo menos até que não necessariamente para sempre, tá? Ou pelo menos até que a pessoa que foi sentenciada à morte seja morta de fato, né? Ele passar a espada pro Yuji permanentemente até que ela cumpra a missão dela. Pode ser um lance meio o stand, né? O stand de Jojo pós-morte também. A gente já viu alguns. É interessante isso aqui. Ele perguntar isso antes de morrer, né? Isso aqui, ele tá falando de maldições mesmo. Ele foi perguntar de maldições, da mecânica de maldição, não figurativamente falando, né, de responsabilidade. Ele foi perguntar de mecânica de maldição mesmo. Será que o Higuruma conseguiria virar um espírito vingativo? Eu gostaria de ver um pouco mais. A gente nem viu o que acontece quando a justiça abre os dois olhos aí, nesse caso, o Judgment. Eu gostaria de ter visto um pouco mais. Mas acho que não vai ter tempo pra isso. Mas o Geg falou que mais um ano, né? Mais um ano. Falou que eu vou acabar semana que vem. Não me segura. E aí agora tá desejando mais um ano, porra. O Oda já aumentou mais 5 anos, hein? Pra quem tá acompanhando One Piece. E aí é complicado. Eu gostaria de ver um pouco mais. Você vai, porra, se vier um Jujutsu Kaisen 2, eu vou ficar bolado com esse monte de personagem que foi desperdiçado, porra. Principalmente porque vai ser difícil fazer hype pra novos personagens assim. Principalmente porque a gente não conhece. Tem mais 2 escolas de Jujutsu que a gente não conhece, né? Tem vários outros aspectos da sociedade de Jujutsu que a gente não conhece ainda. Que nem pareceu. Não sei se são buchas ou se são... Provavelmente são buchas, né? Porque a gente pode inferir que são buchas. Mas eu gostaria de ver um pouco mais. Morreu aqui. Ou talvez não tenha morrido. Talvez só esteja incapacitado. Mas eu gostaria de ver um pouco mais. O que vocês acham que vai ser esse negócio aí? Esse negócio da maldição não é de responsabilidade, tá? Não é a mesma responsabilidade do Nanami. Ele foi perguntar de maldição mesmo. De mecânica de maldição. Se ele conseguir virar um espírito vingativo, não sei. Não combina bem com o lance do cara que queria morrer, né? Pode ser o lance dele da espada mesmo. Nesse caso aqui, a espada tá pequenininha, tá? A espada tá pequena, o Yuji teria que fazer um arco do braço para ele acertar o Sukuna. Mas e se for um último pacto para aumentar a liberação de energia do Higuruma e a espada crescer, nesse caso, e acertar o Sukuna? Seria interessante. Existem várias formas do Sukuna continuar sem o corpo do Megumi, tá, galera? Existem várias outras formas. Depois eu posso fazer uma compilação das formas que já foram mostradas de como ele poderia fazer isso. Isso vai vir depois dos vídeos de Ano Novo. Mas por enquanto eu fico por aqui. Vocês dizem o que vocês acharam, o que vocês querem, o que vocês querem dessa luta. Vocês acharam maneiro do jeito que o Higuruma foi? Eu acho que o Geg tá com medo, tava com medo de aumentar um pouco mais, porque ele acha que a galera vai achar repetitivo, tá ligado? Porque é amplificação de domínio, o efeito é o mesmo, a regeneração, o efeito é o mesmo. E eu acho que ele acharia que a galera ia achar repetitivo. Mas não, eu achei que seria maneiro. Porra, eu acho que seria maneiro. Mas eu acho que é isso que ele achou. Talvez os editores também, né? Mas é isso. Eu fico por aqui. Até domingo. Até mais, galera. Tchau, tchau.